Começando mais um programa do podcast Ararascast. E hoje o convidado é o meu amigo Júnior Ximenes, um grande empresário de Varjota. Ele faz parte de uma das famílias, vamos dizer assim, uma das famílias mais numerosas que ajudou a construir Varjota, conhecida aqui na nossa cidade como a família dos Ximenes. Júnior, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. E eu quero lhe perguntar, Júnior, como começou essa sua veia empreendedora? Eu sei que seu pai foi um grande empresário em Varjota, você tem irmãos, irmãs empresárias. Como foi que tudo começou? Bem, meu pai, toda a vida não, mas sempre quando ele veio para Varjota, ele começou no comércio, né? Meu pai era agricultor, veio de Santa Quitéria e se instalou em Varjota. Talvez um dos primeiros comércios aqui da Varjota tenha sido meu pai. Meu pai, quando ele começou, na realidade, ele começou no Araras Velho, né? Existia um comércio forte no Araras Velho, né? Quer dizer, o comércio de Varjota já é um comércio bastante antigo e forte, né? Dessa região. E ele talvez tenha sido um dos primeiros comerciantes a vir aqui para a sede de Varjota. É uma coisa interessante que uma vez ele nos contou que o pessoal do Denox sempre teve o interesse de se instalar, de sair de onde era o Araras Velho. Por quê? Porque com a construção do açude, ele ficava embaixo da barragem e por uma questão de proteção, uma questão de segurança, o Denox sempre incentivou que o comércio saísse de lá e viesse para onde ele é instalado. E o meu pai, juntamente com o seu Zé Cícero Cardoso, né, que é o pai da Tonha Cardoso e outro, ele foi um dos que aceitaram a proposta do Denox de vir para cá. Só que assim, o Denox veio, limpou todo esse terreno, né, chamava Pissarreira na época, e ele colocou o comércio dele e o seu exercício também, com uma forma de experimental para ver se realmente iria fluir, né? Iria haver uma adesão. Só que é interessante, porque poucas pessoas aderiram, porque já estavam acostumados com Araras na parte de baixo, chamado Araras Velho. E aí tentaram trazer para cá e não conseguiram. E acabaram também, com o passar do tempo, quase que sendo forçado. Uma época o Denox foi lá, pediu permissão à prefeitura, não sei se você tem conhecimento disso, e acabou por obrigar todo mundo a sair de lá e vir para cá. Então, assim, meu pai sempre viveu no comércio, né? Toda a vida. Fornecia produtos para o pessoal do Denox aqui e se instalou lá onde hoje eu sou instalado, né? Quer dizer, ele talvez tenha começado ali mais ou menos há uns 50, 60 anos atrás. Quando seu pai veio para Varjota, que hoje é Varjota, mas era o Araras Velho, né? Qual foi mais ou menos o ano? Bem, foi no período, eu não sei exatamente o ano, mas e ele tem tudo isso anotado, mas foi na época da construção do açude. Ele foi um dos primeiros comércios a se chegar aqui, a se instalar, que foi ele. Não tinha nem rua, na realidade só tinha o comércio dele e tinha o seu exercício na Rua Modesto Mendonça. O resto era tudo Pissarreira. Quando seu pai veio, ele já era casado? Já era Tinha casado. filhos? Eles moravam no Araras Velhos, ele tinha 2 filhos, né? Que é o mais velho, Randall, e a Gorete. Ele disse que o comércio dele lá, do lado passava uma grota, né? E no inverno era preciso que colocasse as meninas para dormir em redes mais altas, porque a água passava por dentro da casa e dentro do comércio dele, né? Interessante. E ao todo, Júnior, foi quantos filhos? Na realidade, meus pais tiveram 12 filhos, mas os 2 primeiros, eles acabaram perdendo com eles muitos jovens, né? Mas hoje, ainda tem os 10 filhos, eu tenho 9 irmãos, são 10 filhos ao todos. 10 filhos ao todo. E aí, Júnior, quando o seu pai veio, que ele se instalou ali, onde hoje é o seu comércio, né? A X-Som Papelaria. Ele trabalhava com qual segmento? Ele tinha um comércio, uma variedade, ele vendia produtos alimentícios, né? Mas predominantemente café. Houve um período em que o governo dava incentivos para quem vendia café, né? E ele acabou se concentrando mais dentro do café, produção não, mais de venda de café.
Então, assim, como havia um incentivo, meu pai, ele tinha moageiras, aquelas máquinas de moer, ela entregava em alguns comércios e comprava e fazia essa distribuição nesses pequenos comércios. E tipo assim, era ele que concorria, né? Aqui tinha o Café Guimarães, tinha o Café Serra Grande, tinha outros cafés também. E ele trabalhava nesse ramo concorrendo com essas empresas, né? Porém, com o tempo, o governo acabou tirando os incentivos para quem vendia café, porque o Brasil produzia muito café e tinha incentivo. E manteve somente para aquelas empresas que eram instaladas em locais que eram atingidos por BR. Aí, no caso, ficou a Guimarães na Serra e o Serra Grande de Sobral. E ele, como ele gostava muito da Varjota, ele resolveu não sair daqui para continuar esses incentivos e acabou entrando em parceria com esses outros comércios. Mas, praticamente, ele começou dentro do comércio varejista, fornecendo alimentos, né, produtos alimentícios para os funcionários do Denox e, posteriormente, ficou no café. E no café ele ficou até o final da vida dele mesmo, não produzindo, mas todo dia ele tinha lá o cafezinho, o chazinho dele para oferecer para quem quisesse tomar, né? Inclusive ele fazia uma coisa que eu achava muito interessante, que todos os dias ele comprava 20 pão na padaria, não para vender, mas ele dava para os gari, para quem chegasse lá que não tivesse lanchado e quisesse lanchar, ele fazia isso. Muito bom. Aí, Júnior, você entrou trabalhando ali inicialmente no comércio do seu pai, ou você trabalhou em outras empresas? Com 12 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Trabalhei com uns 12 anos. Na época, o papai representava o Diário do Nordeste, né, entrega de jornal. Eu passei mais ou menos uns 4 anos da minha vida, dos 12 até os 12, 13, 14, até os 15 anos eu entregava jornais. Nesse tempo, a pessoa quisesse se informar, o meio de informações que tinha era qual? Era só Jornal Nacional, esperar passar a televisão na Globo, né? E o jornal, interessante Jornal assim, físico, né? o Jornal Físico, que era o Diário do Nordeste, ele chegava 4 horas da tarde na Horizonte, né? Então o jornal a gente entregava 4 horas da tarde, começava a entregar 4 horas da tarde. Quando tinha inverno, o jornal do dia a gente acabava por entregar no dia seguinte, né? Ou seja, né, hoje em dia, na realidade, nem existe mais o jornal físico, né? Essa garotada de hoje, a geração de hoje, inclusive a geração da minha filha, que está aqui dando suporte para a gente, não pegou o jornal físico, né? Não. Hoje em dia a informação ela vem quase que simultânea, né? O mundo todinho já... Quase que ao vivo, né? Mudou muito essa questão de informação, não? Agora é tanta informação também que ninguém sabe mais nem o que é informação real e do que não é real. Mas, assim, era nostálgico, né? Era uma coisa interessante porque as pessoas ficavam com aquela ansiedade de receber um jornal para ver a notícia. E, tipo assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre li bastante. E interessante, assim, tinha 2 partes dos jornais que as pessoas iam lá na loja, às vezes, ver, que eram exatamente as duas únicas partes que eu não via. Aliás, eram 3 partes. Uma era o futebol. A outra parte que as pessoas procuravam muito era a parte policial, né, de violência, e via muito a questão de horóscopo. Eram as coisas mais lidas. E eram as únicas coisas dentro do jornal assim que eu não lia, né? E aqui na Varjota tinha muitas pessoas que assinavam, né? Eram mais de 60 assinaturas. E mais interessante também é que o Diário do Nordeste passou mais de 2 anos entregando o jornal sem cobrar nada para essas pessoas. Não sei por quê. Aí, Júnior, você começou no comércio entregando jornal com seu pai e foi seguindo sua carreira. Eu sei também que você já trabalhou no setor público. Aí, como foi o andamento até chegar? Na realidade, assim, eu trabalho no comércio, minha família toda trabalha no comércio. Sempre meu pai foi envolvido no comércio, mas eu não tinha assim, muita vontade de estar no comércio. Por quê? Porque eu acompanhei meu pai a vida toda. Meu pai trabalhava de 5 horas da manhã até às 17h30. E aí eu via meu pai nunca ter férias, eu via meu pai nunca perder um fim de semana. Para mim, a feira do papai era uma coisa sagrada. Ele achou muito ruim quando nós, né, do comércio, começamos a fechar.
Então, assim, eu não me via no comércio por causa disso, né? Porque eu sempre achei que viver no comércio é algo muito Prisão, vamos dizer assim, me né? prende, né? Porque você tem que estar lá, você tem que estar dando atenção, nada melhor do que o papai sempre dizia, nada melhor do que o dono tá. Mas aí eu acabei dentro do comércio. E por estar dentro do comércio, eu sei que eu tenho que dar o meu melhor e amar o comércio tanto quanto meu pai amava. Mas assim, como eu comecei? Bem, como eu já lhe falei, eu não tinha assim tanta pretensão de viver no comércio. Então eu gostava muito de estudar. Eu toda a vida gostei muito de estudar. É tanto que eu levava o tempo livre que eu tinha era para estudar. Então, o que é que eu pensava? Eu pensava me formar em medicina. Era meu sonho, era formar em medicina. E aí a vida nos ensina que não basta sonhar, né? Você tem que correr atrás dos seus sonhos de uma forma assim bem focada naquilo que você quer, porque senão você acaba se perdendo. E nesse tempo eu resolvi o quê? Eu tentei. Mas aí você estudou em Varjota. Eu estudei em Varjota, mas no segundo ano do ensino médio eu fui estudar no Luciano Feijão. E aí lá eu percebi que por mais que eu estudasse muito como eu estudava, ainda era insuficiente para poder alcançar os objetivos que eu tinha, porque lá o ensino era muito mais exigente do que o que era aqui. Então aí é tanto que no primeiro semestre a gente vai acumulando matéria, o professor está ensinando, está entendendo, não tem tempo de estudar, porque eu tinha que sair daqui 4 horas da tarde, né, na D10, não era nem na D20, daqui para Sobral, não era asfaltado, até o Cariré não era asfaltado, então era muito barro em cima dali. Levava em média quanto tempo de viagem até? Em tempo normal assim, sem inverno, né, a gente levava aproximadamente uns 45 a 1 hora de Varjota para o Cariré. Em época de inverno era 1h30, 2 horas, era uma coisa assim, marcante, mas muito interessante, né? Aí uma D10, aproximadamente umas 5, 10, umas 16 pessoas numa D10, bem apertado para lá. Então aí eu estudei no Luciano Feijão, tive dificuldade porque eu estava no ritmo da Varjota, mas deu certo. E interessante é que quando eu saí de lá, eu fui ser professor no ginásio, né? Eu fui ser professor, eu tinha na época 17 anos e eu comecei a dar aula no ensino fundamental, no primeiro, de quinto ao nono ano e do ensino médio. Inclusive a Loura foi minha aluna. A Loura, o Rogério Bezerra foi Já meu comentou, aluno. sabe? Foram meus alunos. E assim, eu estava dando aula para os meus colegas que estudaram comigo. Por quê? Porque tinha o normal, né, e tinha o pedagógico e tinha o científico na época. E quem fez o científico, era muito difícil faculdade, não é fácil como é hoje, né? Eles acabavam fazendo o ensino médio na modalidade de pedagogia. Aí eu dava aula para meus colegas, era uma coisa esquisita, porque quem eram meus colegas acabaram se tornando os meus alunos. Mas aí eu percebi que eu queria mais, né? E aí resolvi fazer o quê? Não, vou para São Paulo, porque lá tem muitas faculdades, talvez seja mais fácil passar lá. E assim eu fiz. Só que quando eu cheguei lá, me incentivaram muito a fazer um vestibular para a escola técnica, porque lá, assim como aqui agora tem, lá tinha escola técnica. E as escolas técnicas lá eram muito concorridas, né? Por quê? Porque você entrava na escola técnica estadual e você teria um emprego garantido mesmo. Porque você estagiava na Ford, você estagiava na Volkswagen. Eram estágios de empresas grandes, né? Então, se você entrasse lá, e aí, por incentivo de uma colega do meu irmão, ele propôs, por que é que tu não faz esse vestibular, né? E eu falei assim, eu vou fazer, né? E eu fiz e passei. Eu passei e todo mundo se admirou, né? O pessoal os colegas do meu irmão dizia assim, tu passou, cara. Passei, deu certo. Mas como é que tu consegue? Tu vem lá do Ceará, aqui o pessoal passa o ano todinho fazendo prova, estudando, se preparando para um negócio desse, cara. E tu vem lá do Ceará e passou. Tu tem algum parente lá dentro que fez? Não. E aí, assim, e isso, cara, foi uma coisa interessante, porque
porque nesse mesmo período eu comecei a fazer processamento de dados, programação de computadores. É algo muito revolucionário, né? Porque foi que em 94, eu acho, e 94. E aí, assim, nesse mesmo período, eu percebi que lá em São Bernardo do Campo, era onde eu morava, as lojas americanas estavam contratando pessoas para poder começar uma nova seção que eles iriam implantar dentro da empresa dele, que era a parte de informática, venda de computadores, impressoras, essas coisas. E aí eu resolvi me inscrever e era um plano piloto. Iam ser contratadas 2 pessoas, uma para São Paulo e outra para São Bernardo do Campo, porque era um piloto. Eles iam ver se esse departamento realmente venderia. E eu fiz a entrevista, fiz uma prova, tinha uma prova lá de matemática, né? Para mim, aquilo ali era moleza, porque eu era professor. E aí, pronto, aí ficou eu mais 10 pessoas. Finalmente, eu fui contratado, né? Pelas Americanas, foi o primeiro vendedor de produtos de informática, e essa menina para São Paulo. E aí eu sempre atingia minhas metas e tudo. E eu pensei assim, bem, eu estou estudando processamento de dados, né? Estou trabalhando dentro de uma área que é isso daqui, então meu futuro é mais ou menos por aqui. Aí eu comecei a quê? A deixar a área de medicina do lado. Aí foi quando o seu Gentil Pires, que tinha sido eleito prefeito, ele estava em São Paulo, o Renato me convidou para ir um churrasco lá, na casa dele, o seu Gentil Pires me fez o convite para trabalhar na Secretaria de Educação. Aí você sabe como é um adolescente, uma pessoa que não... Tem um dizer que diz assim, não existe vento favorável para barco que não sabe onde quer chegar. E a Alice, no País das Maravilhas, tem uma hora que ela diz assim, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Aí o gato pergunta, né? Aonde você quer chegar? Aí ela diz, eu não sei, então qualquer caminho serve. Isso. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque ele me deu a oportunidade. Mas, como eu já disse, não existe vento favorável para barco que não sabe onde quer chegar. E aí, como você não sabe onde quer chegar, qualquer vento lhe descaminha. E aí, quando o seu Gentil Pires chegou lá, ele me disse assim, Júnior, tu não quer voltar para a tua terra não, mas trabalhar lá? E você sabe que um adolescente, ele pensa muito em voltar para a sua terra, né? A saudade muito grande, né? Pegou no ponto fraco, né? Você tem um vínculo muito forte com a terra, com as pessoas, né? E gosta da sua terra. Aí eu parei, pensei, eu disse, gente, eu tenho que dar essa resposta agora. Não, você pensa, né? Porque até o dia 1º é preciso que você esteja lá. Aí eu falei com o meu irmão desaconselhou totalmente, né? Não faça isso. Você está indo bem aqui, você passou no vestibular, você está numa área que você ganha mais dinheiro em comissão do que propriamente seu salário. Estava só no centro do Brasil, onde tudo emerge do Brasil. Exatamente. E, tipo assim, com pouco tempo, as Americanas se tornou a maior empresa de venda varejista de produtos de informática. Pelo que você me falou, você pegou aquele início das lojas americanas. Das lojas americanas. Aquela dentro parte de expansão, área. Você ali naquele mundo, né, que é o São Paulo, que ele é um mundo, né? Mundo de tecnologia, informática, entrando nas telecomunicações. E aí, o que é que eu faço? Em dezembro, dia 23 de dezembro, eu não vou voltar para Varjota, porque lá... O emocional pesou mais. Né? O emocional e, tipo assim, né? Você vai ter uma oportunidade de demonstrar o seu potencial dentro da sua terra. Aí eu trabalhei na Secretaria de Educação, né? Teve aquele problema lá de briga de prefeito, né? Moacir e o seu Gentil Pires, que todo mundo não conhece, talvez o pessoal mais jovem não conheça a história. Graças a Deus fiz um bom trabalho, acredito que tenha feito um bom trabalho, né? Dentro da área da educação. Mesmo com 23 anos, você trabalhar dentro de pessoas que têm muitos anos, né? Dentro de uma área, e de uma hora para outra você está comandando a área. O seu Gentil Pires também era muito assim de confiar, tá entendendo? Você era o gestor realmente, você administrava, você tinha poderes. O seu Gentil Pires, ele chegava, assinava o talão de cheque, por exemplo, todo assinado, aqui, ó, resolve como tem que se resolver. E naquele período mais, né, forte da política de tirar, o seu Gentil Pires renunciou àquela coisa toda,
houve muita pressão, né, para mim, por exemplo. Mas existe a conta do Fundeb, na época a conta do Fundeb tinha 200 mil reais naquele tempo, né, 200 mil reais. Vamos fazer isso, seu Gentil. Júnior, faça o que é correto. Não faça nada que venha lhe prejudicar, não faça nada que venha me prejudicar. Faça o que é correto. E tipo assim, ele sempre... Dava muita autonomia, né? Dava autonomia e dava apoio. Ele não era aquela pessoa de aceitar coisas que fossem erradas. Né? Se a gente pedir, era uma pessoa humilde, mas era uma pessoa correta. Então, aí tudo bem. Aí trabalhei esse período lá. Foi muito bom, apesar de posteriormente, né, como toda administração pública, não por falta sua, mas não é só você que está ali na frente, né? Então, houve alguns problemas posteriores, né, que eu tive que me virar para poder consertar coisas que não foram... tipo assim, você faz as coisas, você entrega para alguém resolver, que recebe por aquilo ali para poder resolver, e acabam não fazendo, e lá no final, por você ser gestor, você acaba se prejudicando. Pois bem, passou essa fase, eu resolvi o quê? Não me formei em medicina, acabei não concluindo o curso, né, que era dentro do processamento de dados, que na época que eu trabalhava lá, que eu estudava, eles faziam uma previsão que o analista de sistema júnior, que é o que eu seria quando saísse de lá, na época, tinha um salário médio de 10, 12 salários mínimos, né? E o Master, que eu fizesse mais 1 ano e meio, eu poderia chegar até 30 salários mínimos. Né? Quer dizer, Deus acaba abrindo as portas para você e você desperdiçando porque não saber exatamente aonde você quer chegar. E isso para um jovem, principalmente hoje em dia, né? Verdade. Nas redes sociais, tantas informações... Né? Então, isso é um dos principais conselhos hoje que você dá para um jovem, que é isso que você passou, né? Exatamente. Por quê? Porque hoje em dia, naquele tempo não tinha internet, mas hoje você tem um mundo nas suas mãos. E acaba se dissipando mais ainda. Exatamente. Né? Você perde muito tempo com coisas banais, com coisas que não vai lhe trazer nada. Né? A dopamina barata. Você vê um vídeo ali, você acha que é pouquinho, 15 segundos, mas daqui a pouco você já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas na rede e nem percebe que passou esse tempo todo. Né? Então, assim, tem que haver um foco. Né? E aí você tem que permanecer longe disso aqui. Isso aqui é uma fonte de informação, mas também é uma fonte muito grande de desinformação. E se você não se desfocar disso daqui de certa forma, né, você acaba jogando sua vida, seu histórico escolar, acaba tornando sua... E naquela época não tinha, né? Eu não posso nem dizer isso, mas o que é que eu não tinha naquela época? Talvez maturidade e focado. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que pode estar começando, né? Não deu certo aqui, mas vai dar. Só que o tempo... não espera, né? Não espera, o tempo passa, né? E de repente você não já tem mais 17, 20 anos, 23 anos. Está casado, já está com 30. Aí você vai perdendo totalmente o foco. Pois bem, aí eu terminei, fui para o comércio. Né? Eu não esperava sair tão logo, assim, não é que eu não esperava sair tão logo, mas foi uma coisa de supetão. Esperava ficar até dezembro, mas aí a gente acabou saindo em maio. Quando foi em maio, eu acabei saindo da prefeitura. Aí, posteriormente, o Moacir assumiu, ele me convidou, né, para continuar, e eu disse que não queria, porque eu sei que não seria a mesma coisa, né? E saio da prefeitura e vou trabalhar no comércio. Coloquei... Na realidade, eu comecei com som, né? Por isso é que chamava X-Som Papelaria. Muita gente, às vezes, pergunta por que o nome era X-Som Papelaria. Inclusive, mudou, agora é FX. Porque eu comecei com som, eu comecei com gravação de música. Era eu e o Eusébio, eu trabalhava na edição da propaganda e o Eusébio fazia a locução, né? Mas aí, como tudo na vida, as coisas vão evoluindo. Começou a rádio, né? Quando começou a rádio, a gente fazia muita propaganda, mas aí outras pessoas começaram a fazer propaganda. E aí começou a propaganda que era de R$20, caiu para 10, depois caiu para 3 e chega um ponto que satura a coisa e não dá mais para manter. Aí eu coloco uma gráficazinha pequena, impressora, tudo, e uma papelaria. E
pronto, aí começou a X Som Papelaria, que hoje, né, se chama FX Graf Papelaria, e hoje ela funciona com a gráfica e com a papelaria. A gráfica ela funciona mais na parte de cima e a papelaria na parte de baixo, lá no pontinho onde meu pai começou, né? Eu também começou. Ele deixou para mim, aliás, ele me deu ainda em vida, né? Antes dele, ele já determinou o que seria de cada pessoa, né? Meus irmãos, graças a Deus, não são pessoas de confusão, de briga, são pessoas de paz, não. São pessoas muito boas. Naquilo que puderem ajudar, eles estão dispostos a ajudar, e assim também juntamente com eles. E esse tempo todo, Júnior, você, quando você esteve aqui, você foi assumir a parte da educação, mas você sabe que você tinha todo um futuro pela frente lá em São Paulo, né? Quando aconteceu de você ter os problemas na gestão que teve naquela época e você não pensou em voltar para São Paulo? Não, aí eu não pensei mais em voltar. Por quê? Porque eu acho que já a minha idade, né? Não que eu fosse velho, né? Mas já seria diferente, né? Para começar tudo de novo, fazer tudo aquilo, já não era a mesma idade, já não era o mesmo empenho, né? E também teve um fator aqui que foi predominante também na minha vida, nesse sentido, foi ter conhecido a Lohane, né? Porque aí, pronto. Foi né? nesse período, né, quando voltou, que Foi. conheceu? Foi. Na realidade, eu conheci a Lohane bem antes, né? Porque a Lohane, ela foi minha aluna, ela. Na quinta série, a Lohane foi minha aluna. Mas aí, pronto. Aí, quando eu conheci a Lohane, ela era muito jovem, né? Ainda é jovem, mas ela era muito jovem. Aí, pronto. Eu também Porque, assim, a minha vida sempre foi muito simples, né? E eu também nunca fui muito, assim, ambicioso. Talvez isso, por não ser ambicioso, tenha sido um problema na minha vida, né? Porque quando você não tem foco, significa, de certa forma, que suas ambições não são... Pode ser alteradas, né? Não que Deus defenda, a Lohane deve estar assistindo, né? Foi um grande presente, foi a Lohane na minha vida, né? E meus filhos são grandes presentes também. Mas, assim, não me passou mais pela cabeça de voltar para São Paulo. Eu acho que eu teria que começar a minha vida realmente aqui. Aqui mesmo. Exatamente. Aqui, né? Aí você pegou toda aquela transição, né, das tecnologias. Tanto começou lá em São Paulo, né, que o contato com 90 e pouco foi o quê? O Windows, o primeiro... Windows 95. 95, já teve o peguei primeiro no auge contato, do Windows né? 95. No auge. Aí quando você colocou o seu primeiro empreendimento, juntamente com o Eusébio, seu irmão, ali vocês já tiveram que se reinventar, né? Porque naquele tempo era o quê? Era na fita ou era no CD? No CD... Não tinha CD não. Tinha fita e tinha... Nós gravávamos fita, na realidade, né? Era só fita ainda, mesmo. né? Quando nós começamos era só fita. Era do LP para fita. Aí quando a gente teve que se reinventar, né? Foi na época que nós conseguimos comprar um computador, em 95. Inclusive nós compramos o primeiro computador, foi do Elmo, né? E aí nós colocamos a X-Som Papelaria lá. Aí o Eusébio acabou se afastando, né? Porque começou a se envolver em política, né? Ele foi eleito vereador. Aí eu fiquei só lá. E aí começou a gravação de fita, né? Eu me lembro que uma vez eu peguei muitos discos de cantores que não tinha, né? O CD não era tão popular. Tinha, mas só aqueles grandes cantores que tinham. E aí na época eu comprei um computador do Elmo. Eu me lembro que eu comprei depois um gravador de CD do Elmo também, né? Que ele estava começando, a online estava começando. Aí comprei um computador, um gravador de CD que eu me lembro, na época foi R$600. Naquele tempo, R$600, o salário mínimo era R$120. Aí, quase uns 5 salários mínimos, né? Aí eu comprei o gravador, aí a gente começou a gravar CD, né? Fazer gravações de CD. Gravava em 2x, muito lento. Mas o que, que nós fizemos? Tinha um rapaz que era até daqui, que ele morava no Rio de Janeiro, que ele tinha uma casa de disco lá. Aí o que foi que ele fez? Ele trouxe aquela uma de disco, disco vinil. Trouxe os discos para a gente passar para CD
José, era esse cantor Eliane, Tô aqueles entendendo. cantores, Fazer a cantores transição ali, brega, né? Vinil porque, já tava se acabando, né? mas não tinha CD desses cantores, tá entendendo? Ah, Eles não tinham esses CDs, tô porque não entendendo. compensava, as gravadoras não tinham interesse. Só que o público dele lá no Rio era grande, né? Tu já pensou ter um CD do Zé Orlando, do Alípio É. Martins, né? E aí ele trouxe, a gente fez um negócio, a gente gravou muito CD na época, né? Deu para ganhar um dinheirinho bom, mas mais dinheiro ganhou ele na época, porque ele acabou comprando um duplicador de CD lá no Rio de Janeiro Aham. e antes dos cantores, antes das gravadoras se interessarem, Olha aí. ele vendeu muito. Na época até ele chegou a comprar um carro, né? Ele vinha aqui, eu trazia mais, eu dizia, não vou mais fazer por esse valor aí não, cara, tu tá ganhando dinheiro demais, É. eu tô tendo todo o trabalho, tu tá ficando rico, É, e e ele só ele, com a duplicadora, e né? ele realmente, sabe assim. Rapaz, é interessante, né? E aí, aos poucos, né, fui melhorando, 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 graças a Deus, estamos aí já um bom 20 e poucos anos, é muito tempo, mas Muito tempo. Muita história para contar, né, Júnior? E você trabalha muito com público. Você atende muito público. Qual é, assim, as histórias mais marcantes que você tem desses atendimentos que você faz ao público, assim, antes e tal? olha, eu gosto de, às vezes, brincar com o cliente, né? É. Às vezes é porque, assim, a gente tem que ter uma estratégia, porque ninguém gosta de esperar. E por não gostar de esperar, a gente acaba brincando, tirando algumas brincadeiras com as pessoas. Algumas pessoas gostam, outras pessoas nem tanto, né? Mas aos poucos, cara, já aconteceu, assim, situações, às vezes, que uma, Inusitado, né? uma vez, uma coisa até que, assim, me assustou uma época, né? Chegou dois rapazes uma vez lá e eu de capacete, eu perguntei para ele, oi, tudo bem, tudo bem? E perguntei, vocês já foram atendidos? Ele falou assim, não, estamos te esperando, eles, né? Eu digo assim, mas vocês estão juntos, né? Ele falou, estamos. Aí eu perguntei, e vão casar quando? Rapaz, o macho pequenininho achou ruim demais, macho. Pô, tu tá me tirando, mas tu me conhece de onde? Tô tirando brincadeira contigo, tô te dando liberdade, não, né? E eu, né, não levei assim muito a sério, porque o amigo dele tá se acabando de rir, né? Porque eu falei isso, né? Ele não vem mais aqui não, não vem mais aqui não, tu é muito folgado, tu é muito folgado. E eu disse, ei, mas esquenta não é porque eu queria ser padrinho. Eu falei isso. Aí tudo bem, aí o cara saiu, aí daqui a pouco um amigo dele tinha muitas multas, né? Eu falei, rapaz, tem multa demais aqui. Ele falou assim, tem é pouco, o amigo dele. Eu, vixe. Aí, cara, quando os dois saíram, aí o cara chegou, ei, aquele cara lá tava esculachando lá fora, mano. Eu disse, sério? Aí ele me disse quem era o cara, né, cara? Aí eu não era pra não ter brincado com esse cara, não. Mas Tô entendendo, era alguém da pesada, né? tu é doido, eu passei 3 dias assustado, macho. Não disse nem pra lorrar, hein? Aí ele chegava a gente na loja e dizia assim, ei, que é o Júnior aí? Eu apontava pro rapaz que trabalhava lá, sabe? Eu apontava e disse, ei, quem é? 3 meses assustado. Aí depois o cara disse lá, o mesmo cara que me disse quem ele era, né? Chegou lá, e Júnior, tu tá sabendo aí? Aí eu digo, caramba, foi mesmo, foi graças a Deus. Partiu dessa por melhor, hein? Aí esse rapaz, aí não, o cara falou, não gostava dele, não. Eu falei, não, mas não sei nem quem é o cara. Aí, tipo assim, tem muitas coisas, assim, às vezes engraçadas, né? Que acontece lá. Algumas pessoas gostam, as pessoas não gostam. Essa brincadeira que eu tirei aí, eu parei de tirar essas brincadeiras com as pessoas por causa disso, né? Porque você não sabe quem é que você atende ali. Mas, assim, a maioria das pessoas gostam, né? Gosta. E assim, a gente que é de Varjota, que conhece aqui o Júnior, sempre tá fazendo serviço lá com ele, a gente já sabe o jeito dele. Agora a pessoa que não conhece, né, Júnior? Às vezes pode ir porque ele tem um jeito peculiar de fazer a brincadeira, né? Mas nesse dia aí a Lohane me chamou muita atenção, né? No sentido de dizer assim, olha, você não pode estar tirando brincadeira com qualquer pessoa aqui, não. Você não sabe quem são as pessoas, né? É. E realmente eu não sabia quem era ela mesmo, não. Mas não era boa coisa, não. Júnior, e qual é o conselho hoje que você dá para o jovem que está ali naquele período de transição do ensino médio, sem saber ainda direito o que quer fazer,
se quer fazer qual faculdade, ou se quer empreender, ou se quer ir trabalhar logo para ganhar dinheiro, pela sua vivência, sua experiência como professor, como empresário, pessoa que já teve várias oportunidades, já viajou para São Paulo, trabalhou por lá. Qual o conselho que você daria para o jovem? Olha, eu sempre digo para minhas filhas, para meu filho, tenham foco. Tenham foco e quanto mais cedo você decidir aquilo que você quer e focar naquilo, mais chance você tem de vencer. Tá vendo aí, né, Ângelo? Essa é a verdade. Não, ó, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ser a pessoa mais promissora do mundo. Se você não tiver foco, se você não tiver um objetivo, se você não souber, como se diz, afastar-se de certas coisas que vai lhe atrapalhar nos seus objetivos, você se perde. E nada é fácil. Porque hoje, demonstra nas redes sociais, é que a vida é muito fácil, que as pessoas ficam ricas de forma fácil, você tem que ser um influente, você tem que saber falar. Então, nada na vida, na realidade, é fácil. E tudo que for fácil, fuja, porque é ilusão. Porque se é fácil, todo mundo pode fazer. Verdade. E hoje, como você falou, né, as redes sociais, a mídia, você abrir agora o celular, no YouTube, em qualquer lugar, tem alguém vendendo uma facilidade. Tem. Né? Vendendo alguma facilidade. O cara que nunca empreendeu está lhe ensinando a empreender. O cara que nunca falou está lhe ensinando a retórica, a como se portar em público. E assim essas pessoas vão captando dinheiro para elas, né, na rede social. Hoje a gente vê um fenômeno muito grande de que boa parte da riqueza da população ela vai todas para as redes sociais, né? No YouTube vende um curso, na internet vende uma pós-graduação em EAD, um coach está vendendo alguma mentoria, está vendendo alguma palestra, está vendendo algum curso. Então, se você analisar quanto de recurso hoje não está indo para a rede social, né? E o que, falando já, pegando o gancho de rede social, o que você percebeu, qual foi o período que teve a mudança comercial? A gente estava falando também de transição, né, de se reinventar no comércio, e hoje a gente vê muitas compras pela internet. Você acha que isso é uma tendência, vai aumentar cada vez mais, ou você acha que a loja física permanece ainda por muitos anos? Rapaz, a loja física ela está num declínio. Na realidade, a nova geração, eles não sabem entrar numa loja física e ver e comprar. Eles não têm essa habilidade. Eles não. Eu acho que a pandemia foi assim algo que mudou totalmente a logística, né? Então, e principalmente porque o custo de se manter hoje uma loja física, ela é muito cara, né? Muito cara. Por quê? Porque ela requer um custo elevado de aluguel, de infraestrutura, de pessoal, de atendimento, né? Então, eu acho que a tendência é que o comércio eletrônico tende a crescer. Eu acho que e o maior desafio é como sobreviver a isso. Quem mora no interior, como sobreviver a isso com a concorrência, que eu acho uma concorrência desleal de produtos, por exemplo. Você compra diretamente da China. Isso. Porque eu tenho meu comércio. Eu vendo produtos que o fabricante vende direto para o meu cliente. Né? E aí o que acontece? Como eu posso concorrer com alguém que fabrica o produto e entrega na porta do meu cliente? Tendo que ele não tem os custos que eu tenho. Né? Então, mais essa geração, eu tiro pelos meus filhos mesmo, é uma geração que ela está ligada, muito ligado às redes sociais. E as redes sociais têm uma influência muito grande sobre elas. Isso. Uma coisa que eu vejo muito aqui, às vezes, você vende um produto de uma determinada marca, roupa. E aí você vai numa loja, vê a roupa, vê se serve e tudo. Você não leva aquela roupa. Você entra no site do fabricante e vê, você já viu todas as características físicas dela, se dá para você, não dá. Aí você vai e compra de forma online. Aí a pessoa diz, mas de forma online é mais barata. Realmente o cliente ele vai procurar um preço que seja melhor para o bolso dele. Só que isso tem uma consequência muito grande, porque no comércio desse, o que é que vai acontecer? Fechamentos de empresas. E aí quem é que gera emprego? São as empresas online ou as empresas que estão aqui? Né?
Então, tudo isso tem um impacto. Então, o comércio local, de uma forma geral, essa crise não é só na Varjota, né? É uma crise, como se dizer, mundialmente falando. O shopping center, a gente vê o que está acontecendo com as lojas de shopping, estão virando quase tudo consultórios médicos, né? Então, assim, é uma crise que o comércio está passando por uma evolução e uma revolução ao mesmo tempo muito grande. E ainda para piorar, ainda existe essa crise nos Estados Unidos que causa o quê? Porque a China ela produz, ela ganha dinheiro, não é pela quantidade que ela vende. A larga escala, né? Exatamente. Então elas conseguem ter um lucro de um produto de R$ 1 se ela vender 1 milhão, ela teve um lucro de 1 milhão. Né? Então, assim, como é que uma empresa pequena, que nem a minha e tantas outras que existem, pode concorrer dessa forma? Vou dar como exemplo aqui, eu vendo mochila. Aí o fabricante, um cara lá da China que fabrica, chama um chinês que vende o produto para um brasileiro, para o meu cliente na minha porta, como é venda de pessoa física para pessoa física, tem um número de isento de alguns tipos de impostos, porque não é comercialização de pessoa para pessoa, enquanto eu, que se tiver que comprar, eu tenho que arcar com todos os impostos, todos os custos, e ainda concorrer com quem fabrica. Então, isso é muito injusto. É necessário que se crie mecanismo de proteção para o comércio interior. Isso. Até assim, por exemplo, eu compro um produto, peso Mercado Livre, que o frete é melhor. Aí, com 3 dias, meu cliente está recebendo o frete lá embaixo. Se eu pedir como pessoa jurídica, eu não consigo ter um frete tão barato desse jeito. E vem a carga tributária. E ainda pago o ICMS em cima da mercadoria, pago em cima do frete, ainda pago em cima do seguro. Então, assim, eu não sei exatamente como será no futuro, mas o que se percebe hoje é que o governo ou cria mecanismo de proteger o comércio local, ou... Vai ficar virando tudo depósito, né? Depósito de distribuição. E Sobral mesmo na 25 de março, que é a maior centro de distribuição, né? De São Paulo, as empresas estão saindo de lá. Por quê? Porque estão vendendo online. E aí o custo para manter-se lá é muito alto e eles preferem ir mais para a periferia, fazer centro de distribuição. E como é que se concorre? Como é que uma empresa pequena vai concorrer com uma grande? Acho que uma das transições que está em ápice é essa, né? Como é que vai acontecer, porque eu acredito que em pouco tempo isso aí cada vez vai emergir mais, né? Vai emergir mais. Júnior, e sua família, ela tem outros empreendedores, né? Tem o Marcos, que é empreendedor na parte de lotéricas, né? Tem mais de uma lotérica inclusive, né? Tem a Ana Cláudia, que é do ramo de confecções. O Eusébio já foi empreendedor também. E tem alguém que eu estou esquecendo? Que eu não... Não, dentro do comércio, basicamente, são eles mesmos. São esses mesmo. Júnior, eu agradeço a entrevista, que foi muito importante esse bate-papo com você. Acredito que tem inspirado muitas outras pessoas que estão assistindo, que vão assistir, que vão ter acesso a este programa. E eu deixo aberto agora, se você quer fazer algum agradecimento. Agradecer a você, né, pela oportunidade. É muito interessante que as pessoas, né, possam dar suas opiniões, estejam aqui presentes. Aqui na Varjota nós temos muitas pessoas que podem contribuir bastante para informar, né, para dizer o histórico da Varjota, para que não se esqueça, né? E agradecer a vocês, né, que estão aqui presentes também, dando suporte. Agradecer a todo mundo, agradecer a família, a Lohane, que eu falei aqui nela, não sei nem se podia, mas foi só coisa boa, só coisa boa. E, enfim, agradecer a todos que estão assistindo, né? A minha família, o Félix Neto, com certeza também deve estar assistindo, a Ana Júlia, a Lília. Falei para eles pensavam que eu ia falar deles, sabe? Eu disse que ia falar sobre família. Né? Não era, não. E muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Júnior, sua história de vida é uma história que é como eu digo, quando eu criei esse programa, Júnior. Muitas vezes a gente tem acesso
a pessoas na internet que a gente dificilmente talvez vá até ver pessoalmente. E não sabe nem se é verdadeiro. Se é aquilo que ele verdade. fala, né? Aí vem um Pablo Marçal, vem outro, vem outro, vem outro, vem um. E assim, eles vêm de uma facilidade muito grande. Entra em locais muito ricos, anda em carros milionários. E a gente sabe, como você mesmo falou, o nível de dificuldade que é de conquistar as coisas. E aí a gente tem que se inspirar. Isso é uma filosofia de vida e é algo que eu digo, inclusive para minha filha, para outras pessoas que a gente tem contato, inspirar em pessoas próximas de nós, pessoas que a gente consegue ver e perceber, o que foi que aquele rapaz fez para conseguir conquistar as coisas, ter a família daquele jeito, ter a sua empresa, como é o dia a dia dele, como é que ele faz, como você acabou de contar a sua história, uma história muito inspiradora, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir tirar dela muitas coisas importantes, como também já passou aqui o Rogério Bezerra, contou sua história, a minha irmã a Alessandra, o Rogerinho, que contou uma história muito bonita de vida, principalmente do período que ele foi jogador profissional, que foi o único jogador profissional na região que jogou uma Série A, é uma coisa impactante. Então, o objetivo do programa é esse, trazer pessoas aqui próximo de nós que possam inspirar os jovens, possa contar a sua história, a gente pode deixar registrado. E Varjota é uma cidade muito jovem, né? Muito jovem, uma cidade familiar praticamente, todo mundo se conhece, todo mundo tem um laço familiar. E dessa maneira, a gente pretende atingir o público e inspirar eles. Exato, é interessante isso, porque é muito fácil você ir numa rede social, você não conhece quem é, a pessoa pode falar qualquer coisa e criar mil fantasias na sua cabeça que não seja real, né? E você diz, não, essa daí eu sei, que a história é essa, eu conheço, é da nossa convivência. E eu acho que é isso muito que falta para a juventude, né? É conhecer, porque quando nós éramos jovens, a única forma que nós tínhamos de comparar o mundo era dentro da nossa convivência. Então, assim, você sabia que todas as pessoas eram no seu nível, que ninguém era maior do que ninguém, nem financeiramente, nem emocionalmente, mas aí, de repente, você tem toda uma rede social que lhe transmite coisas que você não sabe realmente se aquilo ali é real, mas você tenta imitar, e é algo que é fora da sua realidade de vida. Não sei se está entendendo, mas tipo assim, você pega um E cantor. as pessoas só postam a felicidade, né? Exato. Só posta a riqueza, só posta a prosperidade, só tira as melhores fotos. E isso acaba levando as outras pessoas à depressão, a se oprimir, se retrair, achar que não é capaz, achar que a vida dela não Isso, tá não boa, tá né? boa, porque eu não viajo, eu não passeio, eu não estou tirando foto, eu não demonstro estar feliz. E essas pessoas, só o que a gente vê são coisas boas, mas no fundo existe dentro de cada eles talvez um vazio que para tentar se preencher ele tem que ser visto, né? E o que a gente vê é isso, é muitas crianças, jovens e adolescentes ansiosos, com depressão, né? E é um mal assim que atinge todas as classes sociais, né? Todos cheios de problemas, precisando de tratamentos psicológicos. Então, assim, alguma coisa está errada. Precisa se descobrir exatamente o que é que está acontecendo com toda essa juventude e com nós mesmos, né? Às vezes eu me vejo fazendo coisas nossa, problema não sei se é da idade também, de esquecimento, de fazer coisas de estar num lugar de repente não precisar de uma caneta para estar escrevendo para não perder o foco. Até porque hoje em dia é um turbilhão de informações, né? Ô, Júnior, muito obrigado, Obrigado pela você. participação e a gente agradece a todos que participaram do nosso programa. Tchau.